Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor, o canal dos fundos imobiliários. Eu sou Adriano Costa. Nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de dezembro de 2024 do fundo Vinci Shopping Center, fundo de investimento imobiliário, é o VISC11. Vamos ver aqui informações, né? Como é que foi o desempenho em 2024, qual a expectativa de distribuição para o ano de 2025. Será que o fundo tem a tendência de melhorar suas receitas? Será que vai piorar? Então, vamos ver aqui como é que anda o portfólio do fundo, se tem alguma surpresa, como é que anda as dívidas, a alavancagem. Fique conosco para saber informações atualizadas do VISC11, beleza? E se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreve no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça. Esse relatório gerencial e o link do nosso grupo do Telegram está na descrição do vídeo. Se inscreva lá no nosso grupo e converse também com outros investidores e fique também ligado nos vídeos que a gente posta aqui no canal, inclusive quando sai os rendimentos dos fundos que a gente acompanha aqui no canal, a gente também compartilha lá no nosso grupo. Beleza? Vamos lá então, vamos falar do Vinci Shopping Center VISC11, fundo que eu não tenho carteira. Já tive um tempo atrás, mas tenho outros dois fundos de shopping na carteira. Ainda não voltei para o VISC11. VISC11 que é um fundo muito grande, tá? Um fundo de mais de 4 bilhões de reais em patrimônio, né? 3 bilhões e meio de patrimônio líquido, mais de 4 bilhões em ativos. Quando tem uma alavancagem ali, né? E ele é gerido pela Vinci Real Estate, administrado pela BRL Trust desde 2014. O fundo vai fazer agora 11 anos de mercado. O fundo aí já está maduro no mercado. VISC11 é o código dele. Fundo de gestão ativa, tá? Segmento de shopping center. Shopping center é um segmento dificilmente você erra aí no investimento em shopping, né? Mas é claro, tem que analisar o fundo, né? É bom pegar um fundo diversificado, né? Sem muitas surpresas, fundos com shoppings localizados em grandes centros consumidores. É importante você analisar tudo isso para você também não ser pego de surpresa, né? Também não é tão elementar assim, né? Mas fundo de shopping só deu errado aí na história, né? De reduzir receita, de ter uma queda muito relevante na receita num fundo de características diversificadas, realmente numa situação de pandemia, né? Situação aí de calamidades mundial de saúde. Então, é um fundo aqui com mais de 349 mil cotistas. Está meio estacionado, tá? Esse número de cotistas aqui está meio estacionado, mas o fundo está em queda, né? O fundo está com preço em queda. Fechou dezembro a R$ 96,26 e o valor patrimonial dele é R$ 124, quase 125. O fundo está com um desconto aí bem interessante, desconto de mais de 20% no mercado secundário. E o fundo provavelmente paga aqui a menor taxa de 1,05, que é um fundo que supera os 2 bilhões de reais de valor de mercado, né? Então, supera aqui, não tem previsão de taxa de performance, não tem previsão de pagar taxas extras aí por fundo ter performances elevadas. Distribuição de rendimentos foi de 80 centavos, né? A gente vai analisar essa linha de distribuição. O fundo reduziu essa distribuição aí ao longo dos meses. A gente vai ver isso aí também. E ainda tem aqui um resultado acumulado de 36 centavos por cota. 13,7% foi o crescimento do resultado operacional de caixa, do repasse que os shoppings faz, né? A receita do fundo, versus o ano de 2023, teve um crescimento de mais de 13,7% em comparação com o mesmo mês de novembro lá de 2023. E mais para baixo também vem aqui taxa de ocupação 94,4% de taxa de ocupação, é a maior desde fevereiro de 2020. Então, fundo com números aí superando aí, números recordes superando aí desde o início da pandemia, que foi exatamente fevereiro, março de 2020, tá? O fundo não tem uma taxa de ocupação em linha com os outros fundos de shopping, que normalmente a média é superior a 95%, mas é um fundo que é muito diversificado. A gente vai ver a quantidade de shopping que o fundo tem. Aqui é o cenário macroeconômico, eu não vou fazer essa leitura, ele faz aqui uma análise do fundo em relação ao cenário internacional, cenário nacional, taxa de juros, inflação, né, PIB e tudo mais. Então depois você faz essa leitura que saber informações aqui, a visão do fundo, da gestão do fundo em relação à atual situação econômica. Vamos falar do fundo. O fundo distribuiu então 80 centavos, pagou, se não me engano, hoje, dia 15, né? E teve um resultado de R$
4 centavos por cota, que dá mais ou menos um valor aqui, uma diferença de R$ 1 milhão. Esses 4 centavos aqui representam mais ou menos R$ 1 milhão. E ele está agora com resultado acumulado, acumulou 4 centavos, de 36 centavos por cota, que dá um pouco mais de R$ 10 milhões de valor de resultado não distribuído ao longo desde 2014, né? Não se confunde com o caixa do fundo. Isso aqui é os resultados gerados que não foram repassados aos cotistas. Lembrando que os fundos de investimento imobiliário seguem a Lei 8668 de 93 e lá prevê, no artigo 10, que ele é obrigado a distribuir 95% do seu resultado de caixa semestral. Então, esses acúmulos que eles fazem são exatamente esses 5% ou menos que eles acumulam aí durante o seu período de vida. E também teve aqui percentuais dos os KPIs do shopping, né? Dos shoppings do VISC 11 teve percentuais de crescimento. As vendas por metro quadrado cresceram mais de 10%, vendas das mesmas lojas 6,2% de crescimento, com o mesmo período, o mesmo mês lá de 2023, né? Aluguel das mesmas lojas também teve crescimento, inadimplência e desconto estão em patamares aí em torno de 2%, é o que é o praticável realmente, e o fundo então superou os 94% aí de taxa de ocupação, 94,4%, maior nível desde fevereiro de 2020. Mais para baixo aqui a gente vai ver que o fundo teve uma desvalorização em relação à reavaliação dos seus ativos de mais de 1%, como a gente verifica aqui. Então teve uma redução no seu valor patrimonial lá no dia 29 de novembro de 2024. Performance do fundo, a gente vai ver aqui os resultados do fundo, né? Então o fundo teve receitas de mais de 28 milhões de reais. Resultado financeiro foi negativo em quase 2 milhões, e aí resultado financeiro é a diferença entre a receita financeira, então a geração de atualização de caixa, né? Aplicação de caixa e tudo mais, e a despesa financeira, em sua maioria, são despesas do serviço da dívida do fundo, juros e atualização monetária, dois passivos que o fundo tem, né? E a amortização ela não entra aqui. A amortização desses passivos ele sai do caixa normal do fundo. Ele não entra para o resultado, é só um movimento permutativo entre o balanço patrimonial. E aqui a gente verifica, então, despesa financeira de 3,8 milhões de reais. E a tendência, com o panorama que a gente vê do mercado, é essa despesa financeira dar uma elevada, um leve aumento aí nessa despesa financeira para os próximos meses, que pode reduzir aqui também o resultado do fundo. Taxa de administração supera os 2,6 milhões, fundo muito grande, né? Então acaba pagando muita taxa para o gestor. E o resultado não recorrente foi de 735 mil, que gerou um resultado total de mais de 24 milhões de reais. E o fundo distribuiu um pouco mais de 23 milhões de reais, acumulando em torno de 1 milhão de reais de resultado não distribuído. E que agora supera os 10,4 milhões de resultado acumulado. E o que a gente verifica aqui no histórico de distribuição é que o fundo reduziu a distribuição ao longo do tempo aqui, e teve também vendas aqui que teve ganho de capital, o fundo acabou distribuindo esse ganho de capital aí durante um período aí de 23 e 24, né? E seguiu distribuindo parte aqui no segundo semestre, mas a realidade do fundo hoje está aqui, os 80 centavos, entre 75 e 80 centavos é a realidade, mas mesmo assim o fundo está com expectativa ali, por conta também das atualizações de contrato, né, expectativa de aumento da taxa de ocupação, uma estimativa de rendimentos entre 80 e 85 centavos por cota. Essa é a linha de distribuição do fundo, não prevê um aumento de receita durante todo o ano de 2025. Na verdade, como eu falei, com a tendência econômica aí, com o cenário econômico apresentado, a tendência é que a despesa financeira acabe aumentando, o que pode também gerar um pouco mais de rotatividade nos contratos de aluguéis, já que muitos lojistas operam aí alavancados, né? E vira e mexe, alguns não conseguem pagar suas dívidas e acabam fechando. Então, a rotatividade de contratos também das empresas acabam tendo uma rotatividade um pouco maior dentro dessas pequenas lojas, tá? Então, a expectativa aqui conservadora é entre 80
e 85 centavos. Eu ainda falo aqui que seria entre 75 e 85, seria o mais conservador ainda. Bom, mais para baixo a gente verifica que a rentabilidade do fundo foi de 0,7% positiva, a variação da cota no mercado em dezembro foi pequena, né? Negativa em 0,1% e distribuiu 0,8% de rendimentos. O IFIX foi negativo, exatamente no mesmo valor, mas negativo, né? E o Ibovespa caiu mais ainda no mês de dezembro. Então o fundo até que foi positivo aí, contrariando outros índices e o principal índice aí da carteira teórica do IFIX. Mais para baixo aqui a gente vai verificar as negociações. O fundo também tem uma liquidez muito boa, né? O valor de mercado do fundo também é alto. Então o valor de mercado, apesar de estar descontado em mais de 20%, ó, o valor de mercado está abaixo dos 2,8 bilhões, mas é um fundo com um patrimônio líquido de superior a 3 bilhões e meio. Então a gente verifica o nível aqui de desconto que o fundo está. E é um fundo que tem uma liquidez muito boa, superam 5,7 milhões de volume diário de negociação no mercado secundário, e o giro de cotas em linha ali, dentro da média, entre 2% e 3% é a média ali de giro não absurdo, né? E que gera uma boa liquidez aí para os fundos também fazer esse giro de cotas. A evolução de investidores está estagnada, acho que até teve uma pequena queda nesse mês de dezembro, 347 mil cotistas é o número de investidores. Teve um pequeno aumento aqui na liquidez, né? O fundo está meio estagnado aqui desde o meio do ano, né? Desde o meio do ano estagnado praticamente aqui nos 347, 348, 349 mil cotistas. E, né, o fundo está numa posição ali, né, sem crescimento de cotistas. É ao contrário do que a gente tem visto na Bolsa, né? Acho que já está chegando a 3 milhões de investidores em FIIs. Patrimônio líquido do fundo, 3,6 bilhões, mas a gente vê que o fundo tem um passivo exigível aqui, uma alavancagem, obrigações e nas aquisições de imóveis a prazo, né, de 564 milhões de reais. Então o fundo supera os 4 bilhões em ativos, só que a alavancagem que o fundo tem reduz aí seu patrimônio líquido para em torno de 3,6 milhões de reais. Essas são as obrigações que o fundo tem, ó. Indexações IPCA, CDI, TR, né, e 100% do CDI, são as indexações dessas aquisições que o fundo fez aqui. Então, os percentuais de risco aqui, IPCA, a gente verifica que é em média em 7%, né? E na TR um pouco maior, quase 10%, né, de prêmio de risco. Mas a maior dívida que o fundo tem é no portfólio Ancar, uma aquisição de vários shoppings, né? E o que o valor deve aí supera os 369 milhões de reais, é a maior alavancagem que o fundo tem, com vencimento lá em 2036, representando quase 70% da dívida que o fundo tem atualmente. Bom, aqui ele fala aqui da projeção do fechamento do NOI do Praia da Costa em 2024, teve uma estimativa de earnout referente à aquisição no valor de 27 milhões, a ser pago em fevereiro de 2025. Então isso aqui também pode ter aí esse valor, essas obrigações que o fundo tem. Também aí vai reduzir o caixa principal, né? Isso aqui acho que não vai para o resultado, então acaba não impactando ali nos rendimentos. Então vamos ver ali se no mês de fevereiro ou mês de março esse earnout vai acabar entrando aí. Acho que é assim que se fala, né? Bom, aqui a gente verifica os indicadores, a gente já citou os indicadores, todos com crescimento, o NOI de caixa cresceu mais de 13%, as vendas superaram aí os 23%, né, vendas totais. A gente vê que em linha com outros shoppings também que cresceram mais ou menos isso aí, 20 a 25% de crescimento de vendas totais, tá? Então, percentuais aqui todos positivos, então isso é bom. A gente vê que fica aqui, apesar da inflação estar bem alta, os shoppings estão aí fazendo boas vendas, né? Mas a tendência é que com a inflação mais alta, os produtos ficam mais caros e esses percentuais vão ser menores, provavelmente, durante o ano de 2025. Tá? E a inadimplência líquida a gente já citou aqui, os descontos também estão em linha aqui com a média, né, de 2% mais ou menos. E a taxa de ocupação que teve aqui um recorde desde fevereiro de 2020 que não superava aqui os 90, não chegava a esse nível de 94,4%
de taxa de ocupação. Como eu falei, normalmente os grandes fundos que a gente acompanha também aqui, têm médias de ocupação superiores a 95%, diferentemente do VISC 11, que a média dele ficaria em torno de 93%, 94% de taxa de ocupação. Mas olha só como o fundo tem uma diversificação imensa. Olha a quantidade de shopping, nem contei aqui para não perder meu tempo, mas são muitos shoppings em principais capitais aqui, vários bairros também muito populosos aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, que eu conheço, Madureira, Bangu, o Carioca Shopping, né? Os shoppings aqui do Rio de Janeiro, Ilha Plaza, se eu não me engano, também é no Rio de Janeiro, ali na Ilha do Governador, se eu não me engano, né? Pode ser em outro lugar, né? Mas tem aqui o Praia da Costa, que é lá em Vitória, Porto Velho, Minas Shopping também, capital, né? Então tem aqui Világio Caxias, Shopping Center, Shopping Rio. Então tem shoppings aqui em grandes cidades, Ribeirão Preto, bem localizados em grandes centros consumidores, e o fundo não tem uma diversificação muito alta, né? Ele só não tem controle em todos esses shoppings. 31% das participações que ele tem, do total de área bruta locável que ele tem o controle, ou seja, ele possui a maioria de participação, né, na área bruta locável total do shopping. Então, 31% ele possui ali uma posição de controle, 69% ele é acionista minoritário. Como é que a gente vê isso aqui dentro aqui das especificações de cada shopping? Exatamente no stake. O stake que o fundo tem representa a participação que ele tem no shopping. Por exemplo, no Prudente Shopping, ele possui 100%, ou seja, todas as lojas, tudo que tem lá no shopping pertence ao VISC 11. O stake, por exemplo, aqui, ó, do Porto Velho Shopping é 49%, ele é um minoritário, porque ele não tem mais de 50%. 55% aqui no Campinas, e assim vai as stakes, a gente verifica, são as participações que ele tem dentro de cada shopping, e são muitos shoppings que ele tem participação, como a gente vê aqui, ó, são muitos shoppings, são 3 folhas de shopping, e aqui a gente vê a dimensão e como ele está distribuído pelo mapa do Brasil aqui. Só não está em alguns estados que dá para contar. É mais fácil contar os estados que ele não está do que os estados que ele tem participação. São muitos shoppings realmente que o fundo detém. Beleza? Então é isso aí. A atualização aí do VISC 11, expectativa de distribuição, a gente verificou lá em cima. Tem até uma expectativa um pouco maior ali em relação à variação, né? Por conta aí da expectativa econômica que a gente vê aí, fiscal, né? Política fiscal aí do Brasil. E vamos ver, vamos acompanhar aqui o fundo. O fundo está com um preço aí bem abaixo do seu valor patrimonial no mercado, mais de 20% descontado. E pode ser, né, uma oportunidade aí, estando com dinheiro no bolso, que provavelmente eu vou entrar no shopping nesse fundo de novo. Já fui cotista dele em 2021. Pode ser que eu volte e retorne para o VISC 11. Tem só 2 fundos de shopping na minha carteira. E vamos avaliar, vamos acompanhar como todos os outros fundos que a gente faz aqui no canal, beleza? É isso aí, deixe seus comentários aí na descrição na área de comentários desse vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.